Olá, queridos alunos, colegas professores. Eu espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente renovar os conhecimentos. Muito bem, eu estou aqui acompanhando a professora Risonilde, né, nesse itinerário formativo de aprofundamento. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória que envolve o mundo do conhecimento. Então, vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Muito bem, então na aula 4 nós temos como objeto de conhecimento experimentação das diferentes linguagens aos diferentes contextos. Detalhamento, leitura, compreensão e interpretação de textos para trabalhar narrativas que envolvem os lugares de pertencimento e os não lugares. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, então, né, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, iniciamos, professora Lúcia, com uma pergunta para os nossos queridos alunos, né, para eles refletirem. Então, você concorda que nossa visão de mundo e de ser influencia nossa relação com a leitura? Você acha que sim? Uma boa pergunta, principalmente essa relação, né, da influência que tem a leitura no nosso cotidiano, se o nosso mundo, né, quais são as leituras, porque puxando um pouquinho a sardinha para o lado da arte, né, a leitura não é só aquela que você pega um livro, mas sim é uma leitura do ambiente, do contexto que você está inserido e fazer uma leitura crítica, né, dos acontecimentos, dos fatos, do ambiente do seu, onde você está. Às vezes as pessoas falam, o meio ambiente, muita gente só coloca a questão da floresta, mas o meio ambiente é até o lugar onde você dorme. Como é que você cuida? Então, qual é essa leitura que você faz? Né? Isso, olha, já me vê sentada ali naquele banco e fazendo uma análise das pessoas que estão aí, né? A gente vai fazendo uma leitura, né, tanto do lado físico das pessoas como psicológico, porque as pessoas também demonstram, né, como elas estão. Então, para fazermos uma leitura, como a professora já falou, não necessariamente a gente tem que fazer a leitura de palavras, né? Decodificar palavras, mas a gente pode ler uma imagem, né? Pode ler os símbolos, até as cores. Exatamente, e também nós podemos fazer a leitura do emocional das pessoas. Às vezes as pessoas não precisam falar que estão tristes, como você já conhece, vamos dizer, aquele livro que é aquela pessoa, você já pergunta, está triste, está chateada, está zangada, porque já fez uma leitura prévia, né? Porque conhece, né, como aquela pessoa age, a forma como ela é, e aí já então até está doente, né? Então é uma leitura, né? Essa leitura vem naturalmente, né, do convívio, do teu mundo, como influencia. Né? Essa visão de mundo é muito interessante para a gente compreender, né, o texto como um todo. Porque ao ler, se você se deparar com algumas situações que você nunca passou por elas, você desconhece, né, aqueles ambientes ali, você não vai ter uma compreensão total, não é isso? Exatamente. Mas tem outra perguntinha. Então vamos lá. Então, olha, a pergunta que tem. Para você, a falta de conhecimentos prévios e de memória pode afetar a nossa compreensão textual? Aí essa compreensão textual já é, né, pega algo mais... Então já está, o que é o textual? Já remete a um texto, mas que tipo de texto? E uma análise mais profunda. Né, e qual é essa análise, essa compreensão? Eu sempre digo, se você não consegue fazer uma leitura, né, vamos dizer, plena, que você retire dali algumas perguntas desse texto, até você observando uma pessoa ou um texto mesmo, você não vai ter essa compreensão do que o texto está querendo te informar. E você tendo uma boa compreensão do texto, você, né, também tem uma compreensão crítica dos fatos, né? Porque aí não é porque está escrito lá que a gente vai concordar. Né? Exatamente.
hoje nós vivemos num mundo, vamos dizer, de mundo tecnológico, que a internet está acessível para todo mundo, e muita gente deixa de lado as informações, que são informações sérias, para acreditar em fake news, em vídeos que uma pessoa monta, que hoje a inteligência artificial está aí criando imagens que parecem ser verdadeiras, tem pessoas que vão multiplicando. E isso vai, então, quer dizer, você não fez uma análise crítica, você não foi na fonte querer saber o que realmente se aquilo é verdade ou não. Então, para você fazer uma análise, uma compreensão e ter esse conhecimento prévio, você tem que fazer várias perguntas no momento que você está fazendo uma leitura de um texto, de um vídeo, de uma pessoa, de um filme, de uma novela, né? Pois é, e a gente também, né, dá ênfase a essa questão do texto, né, que não é só palavras, né, que você vai considerar um texto. A gente está observando todo esse cenário e você pode até criar uma narrativa só observando, né, quem está lá, o que eles estão fazendo, que são os personagens. Por isso que a gente vai agora mostrar para ele que é um texto, né, do que se trata esse texto. Então, o que é um texto? É uma unidade linguística de sentidos que resulta da interação entre quem o produz e o leitor, ou do ouvinte, né, de quem ouve. Então, o texto, quando se fala em unidade linguística, está relacionando a nossa língua, né? Então, texto, tudo que há uma interação que você pode tirar sentido, né, e compreender de fato, nós podemos considerar um texto. Exatamente. Então, essa questão do texto, você tem que, quando fala da compreensão leitora, né, o que você vai tirar? Qual é a essência? Quais são as perguntas? Primeiro já vem um título. Se é uma pessoa, se é realmente um texto, ele tem um título, uma reportagem. Então, você começa por etapas, ler, mas também você tem que ter, se você não tem um conhecimento prévio de algumas palavras, de alguns títulos, você vai navegar ali sem, vai apenas codificar, não é isso? Isso, codificar sem compreender, né, esse texto. Exatamente. E o que é interpretação de texto? Vamos ver? Então, a compreensão de texto é a decodificação do código linguístico, ou seja, entender a mensagem referente ao universo interno do texto, extrair as informações que estão contidas explicitamente no material lido. É aquilo que nós acabamos de falar, não é? É justamente codificar. O que é o codificar, professora? É você ler e compreender os signos, né? Exato. Não basta só olhar, ali tem um A, um B, né? Mas você tem que juntar e compreender e formar palavras, né? E interpretar essas palavras. Saber que aquelas informações contidas ali naquele texto, quais são as referências? O que eu tenho de conhecimento prévio dessas informações que estão contidas ali naquele texto? Quais são as perguntas que eu posso fazer no momento que eu estou lendo o texto? Certo? Então, são várias coisas que você vai fazer automaticamente. Isso. Olha, tem a compreensão e tem a interpretação, né? Compreender, você vai extrair, vai tirar do texto as informações que estão contidas explicitamente. Exato. Eu vou ler lá o texto, diz que o João e o José saíram para pescar. Quem saiu para pescar, quais personagens saíram para pescar? O João e o José, porque está lá. Explícito é aquilo que está à vista, né? Que você olha, você lê, você encontra lá na base, na superfície do texto. Isso é compreender, mas também temos a interpretação, que é um pouco diferente, né? Exatamente. Então, a partir da compreensão, a interpretação refere-se à mensagem que está para além do texto. Extrair o sentido da mensagem textual e realizar conclusões em relação com a ordem semântica do texto. Ou seja, você vai extrair informações que não estão explícitas, que nós chamamos de implícita,
porque ela não está clara no texto. Você vai deduzir através, né, de toda a situação, do contexto, do texto como um todo que foi lido. Exatamente. E aí você extraindo isso, você já está fazendo o quê? A interpretação, a compreensão, né, do texto automático. Isso vem com exercício, né, professora? O Então, você exercício. vai fazendo o exercício da leitura. Eu sempre digo que ninguém nasceu sabendo quanto é 2 mais 2, ou fazendo uma conta de somar, de dividir, de subtrair. Ninguém nasceu sabendo, mas para você ter prática, você vai ter que fazer um exercício. E a leitura também é isso, não é? Aí o João e o José saíram com uma tarrafa, pegaram uma canoa. O que é que eu vou deduzir? Que eles saíram para pescar. Mas Exato. não está lá no texto dizendo que eles saíram para pescar. Mas por que que eu sei? Por alguns elementos que constam lá no texto, né? Saiu com a Exato. tarrafa, com a canoa. Essa é a importância de ter conhecimento de mundo. Exato. Porque se eu não sei o que é uma tarrafa, eu não sei o que é uma canoa, eu não sei o que é um remo, eu não vou saber o que eles foram fazer. Com certeza. Então é isso aí, né? Tem que ficar esperto, né? Para as coisas que acontecem ao nosso redor, para fazermos uma boa leitura de tudo que nos cerca. Então, Exatamente. E além do texto, nós temos o quê? As imagens. as Eu imagens. sempre digo assim que a imagem, ela conta, ela fala. Já pensou se eu e a professora Risanilde começássemos a dar aula aqui e eu estivesse todo o tempo assim na frente? O que vocês iriam pensar da professora Lúcia? Ou então, a professora Risanilde falando, eu... Enfim. Né? A imagem, a forma, né, vai falar muito se eu estou interessada ou se eu não estou interessada. Eu tenho certeza que tem muitos alunos que estão aí, nossos estudantes na sala de aula, não estão sentados direitinho, estão todos assim, deitados na cadeira. Aí quem olha aqueles alunos vão dizer, meu Deus, está cansado, está com sono. Qual é a postura, né, que você deve sentar? Até mesmo uma questão de saúde, né, para a coluna. Hoje, quem são jovens não vão sentir, mas mais tarde a postura vai cobrar, vai chegar à conta. Então, a imagem, né, a interpretação que você passa também, até mesmo como você se veste, como você anda, ela fala muito. Isso mesmo. Então, as imagens, juntamente com as palavras, se completam, né? Se Isso. complementam. Então, é importantíssimo as imagens. Eu gosto demais de ler um texto, um livro bem colorido. Isso ajuda muito, porque tem muita gente que é visual, né? Eu sou muito visual. Quando eu vou ler, que eu vejo aquelas imagens, aquilo fica tudo mais claro na minha cabeça. Então, outros, né, gostam mais de ouvir, né? Exato. Em áudio, um texto, para poder compreender melhor. Então, vamos lá para as imagens, né? Falamos que as imagens que narram. Exatamente. Então, as imagens permitem ao leitor entender aquilo que não está escrito. Elas substituem palavras, o que torna, muitas vezes, o texto mais curto. Muito bem. E se nós pedíssemos para vocês escreverem um texto aí rapidinho com essas imagens que vocês estão vendo, tirando a professora Risanilde, tirando a professora Lúcia, o que vocês estão vendo, né, nessa imagem onde nós estamos inseridas, certo? Qual seria a narrativa? Nós estamos aonde? Numa praça, no campo, numa floresta, e aí tudo isso foi leitura que vocês estão fazendo. Isso certo? mesmo. Então, é muito interessante, porque às vezes você está fazendo a leitura do texto, né, da linguagem verbal, mas tem também a linguagem não verbal, que é, no caso aí, a imagem. Aí você vai compreendendo, né, vai tirando também algumas informações a mais, que não estão, escritas, mas estão através das imagens, né? Então, é muito interessante essa leitura dos dois tipos de linguagem, né? Que você, ao ler, analise também a simbologia de modo geral. Muito bem. E aí tem um tipo também de narrativa de leitura que é muito usual, né? Hoje até eu acho que está deixando um pouquinho, né? Mas ainda existem muitas, a questão das histórias em quadrinhos, né, professora? Sim. E aí a história em quadrinho também ela faz essa narrativa, tem começo, desenvolvimento e fim. E utilizam alguns recursos gráficos, né? E esses recursos gráficos e visuais
narram essas histórias, contam, né? Então, a história em quadrinho diz o seguinte, também conhecida como HQ, né? É um gênero textual que combina elementos visuais e textuais para contar uma história. Ela utiliza uma sequência de imagens, geralmente acompanhadas por balões de fala, que representam diálogos e pensamento dos personagens, certo? Então, dentro desse contexto, quem é que nunca viu uma história em quadrinho, né? Então, falar da história em quadrinho é fazer uma narrativa, é recordar, né, um conhecimento prévio sobre a história em quadrinhos, e aí falou que ele utiliza alguns recursos que são os balões. É isso, por isso a gente vai falar das imagens que narram. Porque os balões, elas representam também uma comunicação, né, para o leitor. Que muitas vezes, se ele não souber fazer a leitura desses quadrinhos, ele vai deixar, né, de entender, né, e de interpretar um texto. Exatamente, porque ele tem que saber que aquelas linhas que nós estudamos lá no 6º ano, 4º ano, linha poligonal, linhas onduladas, linhas quebradas, elas vão voltar na história em quadrinho e ela vai ter umas sensações, ela vai causar sentimentos no personagem, ela vai expressar, não é isso? Isso, e aí a gente vai conhecer cada uma, né, e vamos lá ver a linguagem dos quadrinhos, né, para a gente entender melhor. Geralmente é informal, com frases nominais, expressões populares e gírias. A informalidade da linguagem contribui para a representação de fatos cotidianos. Quando a gente fala de linguagem informal, a gente está dizendo, né, que a linguagem, aquela do dia a dia, uma linguagem mais simples, né? Exatamente. Com frases nominais, aquelas frases que não têm verbos, por exemplo, socorro, né? Tem muito dessas coisas, bem-vindos, ou bom dia, expressões populares, gírias, então todo esse tipo de linguagem está presente, né, na linguagem dos quadrinhos. Dos quadrinhos, que eles utilizam muito essa questão muito popular, né, do cotidiano. E às vezes até aquela linguagem que está na moda, né, utilizando na moda, são as gírias que eles utilizam. E aí tô bem, como você está? Tô bem, assim vai utilizando para transmitir o que o personagem está querendo falar, certo? E aí as imagens também falam, nós estávamos agora em um outro momento e agora nós estamos em outra. Olha que coisa linda! Então vamos para as características das histórias em quadrinhos, que é a combinação de texto e imagem, né? O que a gente estava falando. Exatamente. Aí será que nós estamos no mesmo ambiente? Será que nós estamos... seria possível a professora Risanildo estar do lado de uma onça? Né? Então, a arte, ela dá essa possibilidade, né? De extrapolar, de sonhar, de ir além, de realizar os desejos, de estar perto da arara, do papagaio, da preguiça e assim por diante. Então, alguém se identifica com algum animal desse? Eu sou a arara vermelha. Ai, não, mas você atomou, porque eu gosto também da vermelha, então tá ruim. Não, eu fico com a onça, só não quero a preguiça. Preguiça só final de semana. Vamos continuar com as características. Né? Então, geralmente utilizam recursos como balões de fala, onomatopeias e linhas de movimento para transmitir diálogos, sons e ações dos personagens. Aquilo que eu falei, né? As linhas vão aparecer ali para você entender os sentimentos, principalmente os sentimentos dos personagens. Certo? Os balões é aquilo ali que justamente estamos mostrando aí um balão aí, né? Que mostra uma fala, né? Essa fala que nós estamos falando para vocês. Agora, se eu estivesse gritando, tá? Calma que nós vamos chegar lá. As onomatopeias, né, que são muito utilizadas dentro das histórias em quadrinhos, o que significa? Elas representam os sons das palavras. Por exemplo,
né? Quando alguém já tomou banho no rio, com certeza, ou no lago, ou numa piscina, que se joga, né? E não faz aquele som da água subindo, pam, né? Ou então da bomba, tipo, bam. Então, bam. Esse é o som. Onomatopeia não é dizer assim, o som do canto do galo, não é isso. Não. É a transcrição do som, Estão né? batendo na porta, toque, toque, Isso. toque. Toque, toque, toque é uma onomatopeia e são bastante Se eu utilizadas. eu falo assim, tic-tac, 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 tic. É uma onomatopeia de quê? De um relógio, antigamente, que hoje está tudo Hoje não digital. colocam mais, né, relógio nas paredes. É. Continuando na estrutura narrativa. Por quê? A história em quadrinho é uma narrativa, né? E claro que ela vai ter uma estrutura a seguir. Então, tem uma sequência de quadros que podem variar em tamanho e disposição e são organizados de forma a guiar o leitor através da história. Claro que se fosse tudo, né, não tivesse uma estrutura, não seguisse uma sequência, ninguém ia compreender. Exatamente. E aí, cada quadro representa um momento específico da narrativa e pode conter uma ou mais imagens, acompanhadas por textos descritivos, diálogos, pensamento dos personagens. Então, os balões, eles são, e os quadrinhos são hiper importantes para ter uma sequência na narrativa da história. Outro recurso muito importante que não pode faltar também na história é a pontuação. Então, a pontuação é essencial, né? Porque ela é quem vai, né, dizer como ele deve, como a leitura deve ser seguida, né? Exatamente. Então, a pontuação é elemento importante para garantir a expressividade no texto das histórias em quadrinho. Por isso, é frequente o uso de pontos de exclamação, reticências e combinações do tipo, geralmente quando quer dar muita ênfase, né? Ou uma coisa muito triste, eufórico, aí coloca mais de um ponto de exclamação. E assim, quando eu quero também, né, eu tenho uma emoção juntamente com a pergunta, eu posso usar o exclamação como uma interrogação. Exatamente. Vamos ver o exemplo? E aí nós temos esse exemplo, né, que nós estamos vendo aqui, duas pessoas falando no telefone, e puxando um pouco para a sardinha, isso aqui é uma op art, né? Ou uma pop art, desculpe, uma pop art, que eles utilizavam justamente esse recurso da história em quadrinho, principalmente utilizando as cores primárias e secundárias, aonde eles faziam uma crítica ao consumismo, certo? Então eles utilizavam muito a questão da serigrafia, da história em quadrinho. Então, a pop art, ela utilizava muitos recursos que eram utilizados na história em quadrinho. E aí, nesse texto, nós temos o quê? Estou muito feliz com a minha conquista. Você não está feliz? Você não está feliz por mim? Olha, a professora já falando sem pontuação, e fica o quê? Eu não estou entendendo. E aí, com pontuação, professora? Ela utilizou, você não está feliz por mim, porque ela está animada, e fazendo a pergunta ao mesmo tempo. Aí a coleguinha diz, estou, mas leve. Só que ela já apresenta ali um choro, né? Aí já vê que ela está triste. Mas para entender melhor, vamos para os balões? Vamos lá. Então, os balões nas histórias em quadrinhos, os principais balões e suas funções. Balão de fala, mostra o que um personagem está falando. E aí nós temos o exemplo do balão de fala. Vamos ver? E aí, né? O rabicho indica de onde está saindo o som. O personagem rabicho é essa pontinha assim fininha que vai estar direcionada para o personagem, né? Balões com linhas contínuas representam uma fala comum, tá? Então aí está as linhas contínuas no balão, então é uma fala normal. Balão de pensamento. Olha aí o balão de pensamento, tem o formato de nuvem e é utilizado apenas para mostrar os pensamentos dos personagens. E ele tem aquele pontilhado, a nuvem pequena e pontilhada, né? Então, e tem geralmente aí ele está dizendo que é um pensamento, mas ele está tendo o quê? Uma ideia, né? Tá tendo uma ideia. Então, quando estiverem lendo, tem um balão desse, você já sabe que o personagem ou a personagem está pensando. Balões pontilhados.
eles expressam sussurros. Olha, todo né? pontilhadinho já se sabe. Não conte para ninguém, claro. A panela de pressão só que a gente fica fuxicando só... aqui, né? Aí você já sabe, quando aparecer um balão desse, é porque alguém está só sussurrando. Sussurrando, Balões cantando com assim. várias pontas. Vamos ver. Então, balões com várias pontas indica a fala simultânea de 2 ou mais personagens. Aí todo mundo fala, quando eu chego Na uma sala de ideia, aula. na sala Na de sala de aula, aí aula. um diz não gostei, o outro eu gostei, o outro é ruim, todo mundo ao mesmo tempo, olha. Isso. Aí, então, cada personagem está falando uma coisa aí, tem um rabichozinho aí, né? Exato. Balão grito. Quando um personagem está gritando, o balão deixa de ser um formato oval e passa a ter várias pontas de diversos tamanhos. Tá aí, olha aí. Aí, não, tá gritando. Agora vamos analisar uma imagem. Vejam só essa imagem. Na imagem tem duas crianças com dois carros aí, mas tem uma diferença. Olha só, a imagem aí apresenta situações narrativas em que personagens realizam uma ação, né? Estão realizando essa ação. Só os conhecemos por meio da ação praticada e de sua aparência, de modo que precisamos inferir suas características. Analisando a imagem, percebemos que o menino da esquerda representa as crianças exploradas, enquanto da direita vive uma realidade totalmente diferente. O contraste, né, que nós estamos vendo na imagem entre os dois meninos serve à denúncia da desigualdade social entre eles. E aí nós trouxemos aqui uma narrativa que nós vamos utilizar o quê? Um vídeo. Então, vamos ver o vídeo? O menino, irmão das águas, Tiago de Melo. O rio é fundo, o temporal tem força, mas Deus é que é grande. Este é o comentário comovido que ouvi em recente viagem ao município amazonense de Urucará, do pai de Pedro, um menino de 7 anos, cuja história eu quero contar. Pedro viajava com o pai num motor pequenino pelo Paraná do Urucará. Era de manhã, mas de repente veio a ventania. As ondas deram logo de crescer. O pai anatrou, as mãos firmes na malagueta, que como se chama aqui a roda do caminho. Encolhido no vão da polpa, o menino quis ir juntar seu pai lá na frente e resolveu passar pelo lado de fora, sustentando-se na tolda. Já estava chegando, quando as mãos resvalaram no balaústre molhado pelo aguaceiro, e ele caiu no rio. Com o ruído do vento e da chuva, o pai nem ouviu o baque do forte do menino na água. Depois de umas 5 horas de busca, a qual se juntaram outras lanchas e canoas, deu-se o menino por afogado. Voltaram desolados para casa. Já ia o sol no rumo do meio-dia, quando aparece um pescador na sua canoa, saindo da boca de um igarapé estreito, gritando doido de alegria. O menino estava vivo. Pedro, depois que caiu, nadou mais de 5 horas ajudado pela forte correnteza. Às vezes se agarrava numa touceira de capim levada pelas águas. Via os barcos à sua procura, gritava, mas ninguém o ouvia no meio do temporal. Acabou dando na boca do igarapé. Subiu a margem espraiada, onde caiu morto de fadiga. Acordou noite escura, atormentado pelas ferroadas dos carapanães e apavorado pelo esturro de uma onça. Escolheu uma árvore alta e galhuda, de braços aconchegantes, e inventou forças para subir, e ali adormeceu. Quando acordou, o sol já queimando seus olhos, deu com um pescador na sua canoa, lá do outro lado do igarapé, e gritou. A primeira coisa que o caboclo fez foi lhe assar umas costelas de tambaqui fresquinho, que Pedro comeu com farinha ali na pá do remo. Foi uma festa em Urucará quando o menino chegou. Festa mesmo. Sino batendo, foguete cortando, de noite houve leilão e a dança no arraial. Todo mundo queria saber como foi que ele se salvou. O menino respondeu, quem me salvou foi o rio. Ele foi me levando. Muito bem, então, gostaram da Será que se fosse só narração sem imagem, iriam imaginar? teria, né, o mesmo valor, né? Exatamente. O mesmo interesse da pessoa em assistir? Então, isso é que é
importante, né? Então, trazendo o texto com a imagem. Vamos verificar aqui as imagens, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Exatamente. Então, dentro das imagens, o que nós poderíamos tirar? A fé aparece como um elemento central da narrativa, desde a frase inicial: o rio é fundo, o temporal tem força, mas Deus é grande. Essa fala do pai de Pedro indica uma crença na força divina acima das dificuldades naturais. A fé também refletida na persistência da busca e na comoção da comunidade quando Pedro é encontrado vivo, sugerindo um sentimento de alegria e gratidão, não é verdade? Então, a comunidade aparece unida em diversos momentos, nas buscas, no acolhimento ao pescador que encontra Pedro e na festa organizada após o reencontro. O texto diz que deu-se o menino por afogado, e ainda assim muitos seguiram ajudando, demonstrando solidariedade. Ao final, o sino, os foguetes e a dança mostram como a salvação de Pedro é comemorada coletivamente. Essa coletividade fortalece o tom emocional da narrativa, reforçando valores como a empatia, a fé e a esperança. Exatamente. Então, o que nós fizemos? Fizemos justamente essa leitura do que nós podíamos retirar dessa apresentação visual que vocês viram aí desse vídeo, não é? Muito bem, então essa foi a nossa aula de hoje, né? Falamos sobre texto, a importância das imagens nos textos, né? É isso. Para o sentido e tirarmos significados. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.